Por que o médico precisa se associar? Quando nós reunimos talentos individuais, nós transformamos numa força coletiva. Conseguirmos unir forças para obter certificação. Leva a uma representatividade. Para quem está entrando hoje no mercado sozinho, é muito difícil. Associação é força. Bem-vindos ao segundo episódio do Sinapses, o espaço de discussão criado pelo Oxigenação, onde nós vamos debater aspectos da prática médica e os desafios da nossa classe, da nossa categoria. Hoje a gente reuniu aqui um time de peso, mais uma vez, composto por Isabela, pediatra, Luciana, anestesiologista, Pedro, ortopedista e traumatologista e Norma Selma, radiologista, para a gente poder debater um assunto que é extremamente importante, não só para a nossa prática atual, como para o futuro da nossa categoria, que é o associativismo médico. Como da primeira vez, eu queria trazer para vocês, antes de iniciar a nossa discussão, alguns dados que são impactantes. A quantidade de escolas médicas nos últimos 5 anos cresceu mais de 20%. A quantidade de alunos matriculados nessas escolas aumentou mais de 30%. E a quantidade de novas vagas dentro dessas escolas médicas cresceu 33%. Então, dentro desse paradigma, eu queria perguntar para todos vocês, mas iniciando pela Isabela, por que o médico precisa se associar? Bom, próximo ano eu vou completar 40 anos de formar. E eu diria que mais de 2/3 desses 40 anos eu me vi e me vejo participando de entidades associativas. Porque eu acredito, e hoje eu posso dizer isso com muita segurança e tranquilidade, que quando nós reunimos talentos individuais, nós transformamos numa força coletiva. E isso nos habilita também a provocar transformar realidades. Então, perfeitas colocações, Isabela, dentro do âmbito geral da medicina como profissão. Realmente concordo 100% com você, mas eu queria descer um pouquinho mais para as especialidades, tá? E aí, Luciano, eu queria te perguntar como é que você vê a necessidade das especialidades se associarem, se reunirem em diversos modelos. Trazendo para o cenário da especialidade médica, eu acho que a grande importância é de conseguirmos unir forças com o objetivo, principalmente, de obter certificação. Então, eu entendo que Você fala como validação científica. Pelos próprios pares. Exatamente. Então, eu entendo que, até porque as sociedades médicas, de uma forma geral, elas têm um caráter predominantemente científico. Obviamente que acabam atuando também na defesa da atuação daquele profissional, sempre em consonância com a diretriz maior do Conselho Federal de Medicina. E junto a esse conselho, também acaba tendo força para definir políticas para as diversas especialidades. Então, eu vejo muito nesse sentido, que a importância de estar unido é porque a gente consegue fazer um volume maior e consegue obter, inclusive, vitória e diálogo em algumas questões bem específicas de cada especialidade. Perfeito. E tem vários aspectos aí da tua fala que a gente vai trazer para essa discussão hoje, tá? E aí eu queria perguntar, né, voltando ainda para essa mesma pergunta inicial, Pedro, você conheço sua trajetória, seu currículo, você já participou de diversos modelos de associação, conselho, cooperativa, sociedade. Então, o que é que você diria hoje para, por exemplo, um médico recém-formado que chegasse para você e perguntasse: mas Pedro, por que é que eu tenho que entrar nessas associações? Por que é que eu tenho que me cooperar? Por que é que eu tenho que entrar numa sociedade? Cadu, de uma forma bem simples, eu vejo o associativismo médico de duas formas. Num ramo científico, como a Luciana falou muito bem, que vai garantir qualidade, vai desenvolver protocolos, vai formar pessoas. E também vejo um outro braço no ramo de honorários médicos e defesa profissional, que aí a gente chama mais comumente de cooperativismo, né? Então, eu pessoalmente
participei da cooperativa da minha especialidade durante aí 6 anos e realmente, para quem está entrando hoje no mercado sozinho, é muito difícil. Então, essas entidades, acho que o objetivo é unir, agrupar, aglutinar as pessoas e conferir, além de expertise profissional, defesa, né? De lutar pelos seus direitos, garantir honorários justos. Então, diante de tudo isso que eu falei, é muito difícil imaginar um profissional solitário que não esteja envolvido em absolutamente nenhuma associação médica. Sim, os recém-formados, né, estão egressos das escolas médicas, que entram nesse mercado e eles já chegam com o desafio de não terem formação para enfrentar esses desafios aí. E aí, Norma, eu queria te perguntar como é que o associativismo, né, e aí isso daí também como resposta à pergunta de por que se associar, como é que o associativismo ele ajuda esses profissionais, e aí não só os recém-formados, mas também aqueles que já estão no mercado há um tempo, a enfrentar todos esses desafios que são colocados na frente deles no momento que eles buscam e enfrentam o mercado de trabalho. Cadu, eu acho que quando a gente fala em associativismo, a gente tem que ir atrás, de anos atrás, e lembrar que o homem tem uma necessidade de associar-se, certo? E o médico teve essa necessidade de se associar porque ele precisou enfrentar desafios, o próprio desenvolvimento da medicina ao longo dos anos. A medicina mudou muito e tem mudado de forma exponencial nos últimos tempos, né? Mas o desenvolvimento médico fez com que isso precisasse aparecer. No momento que surgiram novos métodos, novas áreas de atuação do médico, surgiram novas especialidades, como continua surgindo. E aí o médico precisou associar-se, e precisa estar associado, porque a associação leva a uma representatividade. Perfeito. Uma vez que o médico se associa, e assim também em qualquer área, ele tem condições de se mostrar representado. Eu vejo a necessidade que esses médicos, esses recém-formados, se juntem a pessoas com mais experiência, né, e se mostrem trabalhando juntamente com os que já têm mais tempo de vida médica, né, para que eles possam ter algum tipo de força, de segurança, de representatividade dentro da comunidade. Então, na associação existe uma mutualidade que é fundamental e indispensável. O grupo se une focando em resultados para o grupo. Então, você individualmente, como ser ou como médico, vamos dizer assim, colocando na nossa área, você trabalha para você, mas visando o bem do grupo a que você está associado. E isso, sem dúvida, gera força dentro da comunidade. Acho que essa palavra que você usou agora no final resume praticamente todos os aspectos que vocês falaram, que a gente vai detalhar, a gente vai destrinchar, mas eu queria já pensar isso daí, até para já ficar agora no início ainda da nossa discussão, como um take-home message, como algo para a gente levar. Associação é força. É força científica, é força de negociação, é força econômica, é força política. E, mais uma vez, a gente vai pegar um desses detalhes e eu queria escutar a opinião de vocês com relação a isso. E aí eu queria começar pela parte científica. Então, Luciana, queria que tu compartilhasse um pouquinho da tua experiência de como o associativismo ele leva a essa validação científica, né? O Pedro falou um pouquinho da questão de protocolos, né? Mas eu acho que tem toda uma questão educacional e toda uma questão de regulamentação que também estão envolvidas. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco disso com a gente. Pronto, Cadu. Trazendo agora para o cenário das residências médicas. A sociedade que eu represento nesse momento, ela prevê uma prova de título feita pela própria instituição. Então, a gente sempre estimula que as vagas de residência médica, por exemplo, que tem a chancela do MEC, também tenham a chancela da sociedade maior. Então,
Normalmente, as residências médicas, os programas de residência médica, no país mais conceituados, eles acabam tendo dupla chancela. Tá? Então, regionalmente, o que é que a gente tem feito com os residentes? Nós temos programações mensais de reuniões clínicas integradas. Então, a gente já traz o residente da nossa especialidade para muito próximo da sociedade. Então, eles acabam tendo essa vivência do associativismo já dentro da residência. E como novidade, desde o ano passado para cá, nós também trouxemos os acadêmicos de medicina que têm interesse na especialidade. E esses acadêmicos, eles já nos ajudam a formatar, por exemplo, um mini congresso dentro do nosso congresso regional. Interessante. Então, isso também eu estou falando em nível nacional. E o fato é que hoje os acadêmicos interessados na área de anestesiologia, eles participam ativamente de trabalhos científicos pelo país, assim. Então, eles sempre estão enviando trabalho, apresentam trabalho, participam de pesquisas. Enfim, a nossa atuação ela é muito abrangente nesse aspecto, principalmente científico. Eu não queria perder a oportunidade da fala da Luciana e juntar com a da Norma. Como a Norma muito bem falou, nosso cenário epidemiológico, digamos assim, da medicina, ele mudou muito, porque nós temos aí com todo esse crescimento das universidades, então a gente tem que ter esse olhar muito diferenciado para esses futuros médicos, para esses profissionais. E eu vejo assim com muito entusiasmo e muito estratégico isso que vocês já estão fazendo, que é exatamente formando já esses acadêmicos. Isso. E eu vejo também assim, nós que tivemos essa oportunidade como dirigentes de diversas entidades associativas, é uma missão nossa também. Verdade. Porque aí nós estamos inspirando, formando esses futuros médicos e principalmente fomentando o associativismo. Porque se nós não fizermos isso, como é que vai ser essa medicina daqui a alguns anos? Por todos esses dados aí que você reforçou. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para esse jovem médico que está em formação, tanto o acadêmico como aquele que está no processo de residência. Esse modelo da anestesiologia, ele é um modelo a ser copiado, né, pelas outras especialidades, pelo fomento ao associativismo, como você falou, Isabela, que é um dos gaps que eu vejo dois grandes gaps na formação médica, que é o de estímulo à associação e o do ensino de gestão dentro da faculdade, dentro da escola médica, né? E a gente vê que essa associação, esse fomento ao associativismo realmente traz frutos, porque vocês estão trazendo para dentro da sociedade aquelas pessoas que já têm uma intenção, que já demonstram uma intenção de ser um especialista. E fazer essa construção científica desde a universidade vai fazer com que, na hora que eles tenham o primeiro contato real com a profissão, com a especialidade, com a subespecialidade, isso gere uma lembrança neles, assim, a gente precisa produzir ciência, a gente precisa produzir conteúdo, nós precisamos elevar o nível das discussões e da nossa atuação profissional. Muito bem. Então, dentro da parte científica, a gente consegue perceber bem isso daí, mas eu queria perguntar, Pedro, para você, com relação à questão econômica. Então, como é que você vê dentro do associativismo, como é que o associativismo contribui para que nós tenhamos, como médicos, como especialistas ou como médicos em geral, poder de negociação, poder de manter os nossos honorários, que foram bem discutidos no episódio passado, mas de mantê-los em níveis aceitáveis, claro, sem prejudicar e sem impactar a sustentabilidade das fontes pagadoras, mas de forma que esse valor de honorários não se perca no decorrer do tempo. Cadu, eu acho que esse é o ponto talvez mais sensível no momento da nossa discussão, né? Então, a gente tem uma quantidade de médicos grande, ou seja, tem oferta de mão de obra. Vivemos num cenário econômico desfavorável, Sim, em que a contenção de custos é a regra. E a gente, primeiro, na nossa discussão, não pode perder o foco mais importante, que é no cuidado ao paciente. Então, a questão econômica
em hipótese alguma, pode prejudicar a assistência de qualidade ao paciente. E o desafio é, como é que nós vamos prestar uma assistência de qualidade sem gastar muito? Então, esse desafio é muito sensível. Então, nós vivemos numa eterna queda de braços entre a fonte pagadora, que quer diminuir o custo, nós médicos queremos trabalhar com qualidade e ganhar melhor, e tem quem financia, que é o beneficiário. Sim. Então, esse tripé, no momento, ele está, assim, sob ataque. Então, a medicina está sob ataque nesse momento. Então, as nossas sociedades, as nossas cooperativas, realmente, elas têm que fomentar essa discussão de qualidade, despesa e ganhos. E realmente não tem sido fácil, né? Através de tabelas, atualização de tabelas, codificações complexas. Então, não tem uma forma. Qual é o modelo ideal de pagamento? Mês passado, eu estive em São Paulo, eu e a Luciana, participando do CEBIX, e foi uma discussão imensa com vários gestores de hospitais, médicos, diretores técnicos, e a conclusão foi: não sabemos o que fazer. Não existe um modelo ideal de remuneração, né? Então, essa discussão é uma discussão que nós ainda não sabemos o desfecho, mas a discussão é necessária e todas as partes têm que participar. Tem que partir das associações, das nossas associações, né? Acredito que as associações, em geral, independente do modelo, do tipo, elas têm que iniciar esses debates, essas discussões, né? E eu queria puxar uma coisa importante que você falou, que é essa questão da medicina estar sob ataque, mas se a gente olhar para dentro, a gente pode falar, e falando mais uma vez, como a gente já falou no debate sobre remuneração, mas a gente falar do ciclo vicioso onde a gente está inserido, que é o quê? A operadora ou a fonte pagadora, ela não quer pagar, não quer aumentar os seus custos com honorários médicos. Os médicos, por receberem menos, eles não conseguem entregar uma medicina de tanta qualidade, de tanto valor percebido para o cliente que quer ser bem atendido e que acha que paga caro para a operadora. Então, se a gente consegue inverter esse ciclo, e aí por isso a importância desse debate aqui sobre associativismo, porque isso tem que partir das associações, não vai partir de médicos isoladamente. A gente reverter isso daí, fazendo com que a operadora comece a perceber no trabalho do médico critérios de qualidade, comece a utilizar isso daí para remunerar melhor, o médico se sentindo melhor remunerado, entregue um serviço de mais qualidade, de maior valor percebido para o cliente, e o cliente fique satisfeito com o que está gerando de receita para as fontes pagadoras. Então, acho que a gente consegue, dentro das nossas associações, reverter esse ciclo aí. Mas, Norma, eu queria te perguntar, com relação a isso, como é que você vê essa questão de quais seriam os passos iniciais dentro das associações médicas para a gente reverter esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso? Então, a associação ou as sociedades que foram criadas, né, à medida que a gente foi sentindo necessidade de nos juntarmos, elas não têm muito esse poder de negociação. E eu acho que por isso surgiram as cooperativas. Isso. E aí eu vou pegar o gancho do Pedro quando ele diz que a medicina está sob ataque. A medicina está sob ataque, primeiro, porque ela cresceu exponencialmente em qualidade, em dificuldade financeira. Tecnológica. Qualidade tecnológica foi exponencial, passou a ser cara. Ficou cara. A medicina hoje é cara, muito cara. E, ao mesmo tempo que ela se tornou cara, a nossa comunidade, população, ficou sem acesso a essa medicina, porque o serviço público não tem condições de dar uma atenção médica à população como ela precisa, como ela teria direito. Então, o que acontece? Aí foram criadas as cooperativas. Por quê? Porque as cooperativas, elas têm, além de aglutinar, de associar, elas têm o poder de discutir honorários. Coisas que as sociedades têm muito pouco poder sobre isso nesse debate de financeiro, de honorário médico, de como pagar o médico. Ela luta, mas ela não tem esse viés do financeiro propriamente. A cooperativa, sim. Por quê? Porque a cooperativa é uma empresa onde nós somos donos daquela cooperativa,
nos responsabilizamos por ela na entrada e nos resultados, e temos dinheiro e temos direito ao lucro, que não é chamado de lucro porque é cooperativa, mas é chamado de sobras, e nós temos direito a essas sobras. Ou seja, a gente trabalha para que volte para nós. E dentro desse contexto, o que a gente trabalha vai para a população de uma maneira também que a gente possa inserir na comunidade uma atividade, um atendimento médico de qualidade. Então, o que acontece hoje? Nós vivemos uma medicina onde o paciente escolhia o seu médico, pagava ele e era atendido. Hoje ele já não tem tanto direito, às vezes, nem a escolher o seu médico. E o médico também não tem muito direito de escolher o quanto que ele deve ser remunerado, o quanto que ele acha justo ser remunerado pelo tempo que ele dedicou de estudo e pelo tempo que ele dedica ainda hoje de aperfeiçoamento, né? Então, eu acho que nós vamos chegar a um acordo, nós vamos chegar a um consenso, não sei como, mas eu tenho uma esperança de que os jovens de hoje cheguem lá. E, para isso, os netos têm que estar juntos, porque se estiverem isolados, isolado não se faz nada. Verdade. Eu queria pegar um problema também que foi colocado aqui já na mesa e te perguntar, Isabela, e é com relação a essa questão do crescente número de especialidades e, naturalmente, quando se aumenta o número de especialidades, também se aumentam as interseções entre essas especialidades, o que traz certos conflitos, tá? E como é que você vê o papel das associações médicas na mitigação desses conflitos e na determinação de qual é o papel de cada um? Bom, eu sou uma entusiasta do associativismo, tá? Então, por tudo isso que nós estamos discutindo aqui, eu vejo que existem possibilidades. Primeira coisa, nós temos que fortalecer as sociedades, as entidades, mas nós temos que estar vinculado a essa entidade maior, que nós sabemos que temos, tá? Porque essa entidade maior, ela é quem vai fazer toda essa intermediação, estabelecer esses limites, essa questão dos jovens médicos, esse é um tema que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de lado, pelo contrário, tá? E eu diria, sabe, Norma, que o associativismo, mesmo a gente olhando para esse olhar aí que você diferenciou, cooperativismo e associativismo, mas, de qualquer forma, a consequência disso daí, de tudo isso, a capacitação técnica, a formação, o enfrentamento, o conhecimento dessas novas tecnologias e, principalmente, a preservação da nossa qualidade assistencial, que nós não podemos desconectar disso, muito bem dito pelo Pedro. Então, acho que tudo isso nós temos como equalizar. É possível, sim, porque pelo menos hoje nós estamos discutindo. O que nós não podemos é ficar isolados. Existe aí uma máxima que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. Então, eu acho que essa máxima, ela meio que traduz tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Esse debate, ele é em todos os momentos, ele é muito pertinente. Eu diria que ele transcende momentos, ele sempre será uma pauta importante que nós médicos, como dirigentes de entidades, nós não podemos nos furtar e fazer com que essa nova medicina que está posta aí, ela seja ética e não nos desconecte da nossa essência de ser verdadeiramente médicos. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se... se... Perfeito. Eu acho, só para uma complementação, eu lendo recentemente alguma coisa sobre cooperativismo, eu vi um trecho onde o autor terminava falando exatamente disso que você está falando, né? A associação ou associativismo, ou seja, a aglutinação, faz com que se vença juntos, pode-se vencer. Ele foi bem direto e eu gravei. Vença a rotina, a inércia e o derrotismo.
Isso. Então, isso aí precisa de força. Força tem que estar junto. Precisamos. Nós não podemos Precisamos. ficar inertes, nós temos que continuar lutando para que as coisas melhorem dentro da nossa área, em todos os aspectos, né? Não só do ponto de vista de qualificação, mas também do ponto de vista de honorários. Ético, eu tenho reclamado muito da falta de, vamos dizer assim, ensino de ética nos cursos. Ensino e exemplo. Isso. Ensino de ética nos cursos, exatamente para que eles possam, quando sair, atuarem com ética antes de qualquer coisa. Isso é importantíssimo, né? Então, eu acho que o associativismo, os médicos se associando, a gente vai vencer isso aí. A rotina e a inércia. Isso. E, assim, eu queria só acrescentar, acho que foram falados pontos importantíssimos do associativismo, mas eu acho que quando um grupo se une, além desse benefício financeiro, o benefício de fortalecimento científico, enfim, dentre outros benefícios, eu acho que a gente traz um benefício para o próprio médico, que é a questão do bem-estar e da saúde mental. Mas a gente entende os desafios em relação à questão da saúde mental e do bem-estar e da qualidade de vida. Então, eu acho que é um tema importantíssimo e nós não podemos nos furtar também dessas diferenças. Com certeza. Já Muito bem lembrado. Força, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Luciano. Mas acho que o Pedro quer complementar alguma coisa. Complementar de uma forma bem resumida. É exatamente isso. Cargas horárias de trabalho extensas, baixos honorários, ambiente de trabalho hostil, e o resultado é exatamente isso que a Luciana falou. Uhum. E é onde está mais um papel das nossas associações de lutar exatamente por melhorar os ambientes de trabalho, manter os honorários em níveis aceitáveis e vigiar, né, tentando identificar, não passivamente, mas ativamente, aqueles médicos que estão mais sujeitos a esses riscos, né, ocupacionais que a gente sabe que a medicina vem trazendo, tá? Mas assim, nós falamos, Norma. Desculpa, mas Não. é só porque ela estava falando ali, eu acabei lembrando, passou aqui na minha mente, não é à toa que as nossas sociedades, as nossas associações médicas, né, se reúnem tanto em congressos. Nós temos muitos congressos. E por que nós nos reunimos tanto em congresso? Exatamente para debater a nossa qualificação, a nossa atuação, o que tem de novo, o que a gente pode utilizar ou usar na medicina que está sendo lançada. E dentro dos próprios congressos, hoje nós estamos discutindo honorários médicos, estamos discutindo jornada de trabalho. Ainda pouco. Então, Acho que deveria ser mais discutido, com certeza. Vamos reunir sempre, juntar sempre, né? Na verdade, tudo isso ele vai desembocar onde? Valorização médica. Sim. Porque a valorização No sentido amplo em todos os seus a sua esfera, toda a sua magnitude, não é especificamente um aspecto financeiro, não. É o todo, é o ser humano como um todo. E isso é valorização médica. Perfeito. Assim, nós discutimos todas essas vantagens e como, né, as associações médicas podem nos ajudar nesses diversos aspectos políticos, econômicos, de saúde, de capacitação técnica, enfim. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque não é fácil se reunir, não é fácil se juntar, não é fácil se associar. E existem diversos desafios para gerar a ignição dessas sociedades, dessas cooperativas. E eu queria começar perguntando para o Pedro, quais foram os desafios de você que passou por diversas associações, que ainda compõem algumas delas, quais são os desafios que você vê dentro do associativismo? Por que é difícil manter grupos unidos? Por que é difícil fazer as pessoas se associarem? Eu vou resumir numa palavra: engajamento. É fundamental. Não adianta nós nos reunirmos num grupo de meia dúzia de pessoas, tomarmos decisão por todo mundo e as pessoas nem saberem o que está sendo debatido. Então, infelizmente, eu vejo isso com certa frequência. Sim. Alguns colegas até me perguntam: eu não vou mais pagar essa associação, não. Não me ajuda em nada, não vejo a menor necessidade. Aí a gente se pergunta: a culpa é dele ou a culpa é nossa?
Será que ele não está enxergando valor no nosso trabalho? Será que a gente está brigando pelas pautas que realmente interessam aquele associado? Então eu vejo que quando a gente se isola, não debate aqueles temas que realmente interessam os associados, não importa. Ele não engaja e aí não faz sentido. Isso, os dirigentes das associações, eles têm que ter essa consciência de que o mundo não vai girar em torno daquela ponta da pirâmide. Que, na verdade, para você tomar decisões dentro das associações que realmente importem, que gerem o engajamento que você falou, a gente precisa olhar para baixo, a gente precisa olhar para a base, a gente precisa olhar para o todo. Se a gente perde esse olhar, essas decisões são em vão, elas vão ficar girando ali em torno daquela alta gestão, daquela ponta da pirâmide e não vão trazer nenhum aspecto positivo, tá? Mas assim, eu falei aqui que 2/3 desses 40 anos é no associativismo. Então, assim, reunir médicos não é fácil. Não é. Mas o que é que nós não podemos? Nos acomodar. E tem, eu acho que o Pedro aí foi assim... Cirúrgico. É o engajamento. Tudo trocadilho. Literalmente ele foi cirúrgico, tá? Porque você tem que criar estratégias para envolver essa ponta. Não adianta quem está aqui nesse grupo menor achar que é a melhor ideia, que isso vai ser importante. Não. Como é que você compromete pessoas? Fazendo engajamento. E como é que você engaja? Fazendo com que elas façam parte do processo. Isso daí é para qualquer projeto, para qualquer situação que você quer comprometimento das pessoas. Se as pessoas participam, elas vão se sentir pertencentes àquilo ali. Então, qual é a consequência? Aderência. Qual é a outra estratégia fantástica? Essa questão da gente pegar lá na raiz, na base, os estudantes, eles terem essa consciência da importância do associativismo, que eles não vão chegar a lugar nenhum sozinho, tá? Que não vão ter protagonismo nenhum sozinho. Então, é aqui, nessa base, onde nós temos que fomentar, que eles estão abertos para aquela formação, e aí onde nós temos que inserir. Aí sim, a gente compromete, a gente engaja. É muito bom isso, você saber que você construiu um projeto. Quem é que não gosta? Perfeito. Agora, são resultados de longo prazo. Longo prazo. E muitas vezes, na maioria, né, de nós, e aí eu falo até como ser humano, nem como médico, né, nós não temos paciência para esperar esses resultados de longo prazo. Né? Mas aí eu queria puxar... Por isso que eu vou só complementar. Sem desistência. Não pode desistir, né? E para isso tem que ter um grupo, né, que esteja sempre ligado com esse objetivo. A gente sabe que a gente tem colegas que são ligados na luta pela classe, a gente sabe disso. A gente identifica essas lideranças. A gente identifica essas lideranças têm que ser valorizadas, têm que ser apresentadas, porque um grupo muito grande não está muito ligado. E é por isso que o Pedro fala que é difícil reunir. A Isabela fala, tem que engajar, mas só pode engajar se tiver esse grupo de líderes que lutam sem desistência, sem vontade de parar. Sem esmorecer, puxando pela mão. Inovar também, viu, Norma? Porque muitas vezes nós precisamos sair daquele modelo tradicional, nós precisamos inovar, fazer diferente. Porque isso atrai também. E escutar a ponta. E eu acho que as associações agora que estão focando no estudante de medicina, isso é muito bom, porque está trazendo para eles já essa percepção de que tem que se engajar, tem que se associar, tem que sair junto. Que tem alguém que vai pegar na mão deles ali quando eles chegarem no mercado. Inspirar essa juventude. É a nossa missão. E daí também. vão surgir novos líderes. Então, eu acho que não desistir, lutar sempre. Essa para mim, é a receita. E mais do que visualizar os novos líderes, eu acho que a gente precisa também formar, né? Então, tem gente que tem, sim, uma tendência a uma liderança, mas ele precisa ser formado. Sim. Os estudantes, para mim, têm sido uma grata surpresa, porque
Alguns deles, assim, já têm um marco geracional que é de liderança absurda, de gestão, e aí como é que eles aprendem isso? Na verdade, esses meninos, muitas vezes, eles nascem com muita pressa, né? Eles vêm com muita pressa. Por quê? Porque eles têm uma tecnologia a favor deles. Então, eu fico brincando que a gente demorava, às vezes, 1 ano para assistir uma série, eles assistem em 3 dias. Uhum. Então, eu penso que nós não podemos ser reativos às gerações. Nós precisamos ouvir as gerações. Então, eu acho que o maior desafio no associativismo, só retomando aqui aquela pergunta que você fez, é que, na verdade, nós temos muitas pessoas com interesse que parece comum, mas que têm pensamentos completamente diferentes. Então, uma coisa que a gente acabou fazendo, né, no início da gestão foi uma pesquisa escutativa. A gente quis ouvir, inclusive, quem aquelas pessoas queriam ouvir. Que tipo de palestra. Então, a gente começou a primeira palestra científica do ano ser Qualpix, tipo, uma palestra de educação financeira dentro de uma sociedade. Uhum. Então, basicamente, são esses pontos que eu acho que hoje são relevantes. Quando a gente está falando assim, de desafios e da necessidade de inovar, né? Só ratificando essa questão da inovação, que ela está gritando realmente. Eu queria ilustrar como a minha jornada começou em tudo isso. Interessante. A gente tinha acabado de voltar de São Paulo. O meu único desafio era me firmar profissionalmente aqui, depois de alguns anos morando fora. Nunca tinha pensado em nada associativista. E um colega que estava na gestão da nossa cooperativa naquele momento, não sei o que ele viu em mim, e convidou para ir assistir uma reunião. Aquilo me tocou, e nessa mesma empresa, alguns anos depois, eu fui diretor técnico, diretor financeiro e diretor-presidente com muito orgulho. E realmente, quem está lá na gestão tem que ter esse olho para ir recrutando novas pessoas. E com isso ele trouxe toda uma geração. O líder tem que formar os seus substitutos, seus sucessores. Eu diria que a gente se torna meio olheiro, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Esse gestor aí, ele enxergou que você talvez ainda não tivesse aflorado em você. Muitas vezes é assim que acontece. É o olho clínico que a gente tem. E eu adoro, viu, Luciana, essa mescla intergeracional. Adoro, porque é uma troca. A gente aprende e a gente dá. Então, é perfeito, ela funciona muito bem para tudo. Mas eu queria, já que você falou da sua experiência específica, eu queria perguntar para a Norma sobre uma experiência específica dela, ainda dentro dessa questão das dificuldades da gente se associar, da gente se reunir, tá? Queria que tu compartilhasse um pouquinho da tua experiência com a criação, né, de uma associação, no caso de uma cooperativa, né? Quais foram as dificuldades, os problemas que você enfrentou e o que é que isso te trouxe de aprendizado? Bom, o que trouxe de aprendizado para mim foi exatamente o que eu acabei de dizer. Não desistir nunca. Porque talvez eu já devesse ter desistido, mas eu não consigo desistir. Não, você não desiste. Tenho uma personalidade de desistir. Não é o seu perfil, tá? Mas há alguns anos eu fui presidente da Sociedade Cearense de Radiologia, quando ela estava assim, praticamente, né, no começo, tinha ficado muito tempo parada. E contei com um grupo muito bom que topou essa iniciativa da gente, vamos dizer assim, renascer. Né? E foi uma época que 2 presidentes antes de mim deram esse pontapé e eu fui em frente e continuei durante 6 anos. E a sociedade, então, deu uma bela crescida com os presidentes que vieram a seguir. Recentemente, eu fui, vamos dizer assim, incitada a abrir uma cooperativa, né? E topei o desafio. Mas devo dizer que é muito difícil. Não é fácil, embora eu tenha tido uma adesão muito grande dos colegas, mas as circunstâncias são muito difíceis. E aí é como eu disse, a gente não pode desistir. Eu tenho uma grande esperança que pessoas que venham depois de mim
possam fazer crescer, porque eu acho que não tem uma outra vertente para a gente seguir, senão juntos, né? E então, assim, a minha experiência foi um tanto quanto difícil é pouco. Tá. Difícil é uma palavra muito pequena para o que eu enfrentei e o que eu continuo enfrentando. Mas eu tenho a expectativa de que algo muda. Muda. E eu estou nessa luta. Tem uma hora que a chave vai virar. Eu acredito que sim. Eu não posso tirar a chave. Se eu tirar, ela não vira. Então, uma coisa que eu decidi é: eu não vou tirar a chave. Estou pensando aí o que eu posso fazer para que os meus colegas possam tocar para frente, e eu estou fazendo essa base. Vamos dizer assim, eu fiz essa base, eu fiz essa base. O foco sempre foi o grupo de radiologistas, né? Nada para o meu nome em especial, mas o foco foi o radiologista, e eu acho que é uma área que a gente precisa se juntar, porque é uma área que tem peculiaridades, né? Diferentes campos de ação, diferentes atuações, tá? Mas o foco é um só. O radiologista é um radiologista aqui em Alhures, né? Então, isso a gente não pode esquecer. Mas eu tenho esperança que a gente chega lá. A gente chega. Afinal de contas, eu tenho que me espelhar nas grandes cooperativas, que aqui eu tenho os representantes de grandes cooperativas. Então, eu tenho que me espelhar nos grandes. É nos grandes que a gente se espelha. Doutora, só interrompendo e adicionando, é importante isso. A gente vê o tempo de maturidade de cada associação e isso tem um impacto, inclusive econômico. A Luciana é minha anestesista. Quando a gente chegou, uma coisa que me chocou. Sou anestesista dos seus pacientes. Goide, olha a correção. Um dos momentos que me fez virar a chave. A gente fez uma cirurgia e, curiosamente, depois eu fui perguntar: Luciana, quanto é que tu ganhou? Ela ganhou 3 vezes mais do que eu. Sendo que eu sou cirurgião, eu capto o paciente, eu opero, vou ver depois e caso com o paciente durante muitos e muitos anos. Isso me causou perplexidade e me motivou assim a muitas reflexões. E isso me fez engrenar nessa jornada. Mas não é que eu fiquei com raiva dela. Não fiquei com ciúmes. Mas, na verdade, hoje, em determinados convênios, hoje a gente ganha igual. E hoje, em alguns convênios, ela ganha mais graças à nossa briga, que a gente conseguiu melhorar os nossos honorários e o anestesista veio junto. Então, às vezes, doutor, é o tempo. Associativismo. É o tempo de maturação daquela associação e daqueles associados. Em um dado momento, eles vão perceber a radiologia é uma área que está sob ataque, franco. Muito. Num dado momento, eles vão perceber que sozinho não dá. Não, e vendo isso aí, que me passou na cabeça também uma coisa interessante, é que, para você ver como dentro da nossa área médica, nós somos, antes de tudo, médicos. Sim. Existe uma diferença muito grande de tratamento. Né? Nós somos especialistas em áreas diversas, porque a medicina é um mundo. E jamais um médico poderia hoje, com que a medicina cresceu em tecnologia, em conhecimento, em ciência, em descobertas, uma pessoa dá conta de tudo. Então, hoje, a gente não consegue mais isso, né? Então, a especialidade veio por uma necessidade de você aprender mais determinadas áreas que foram surgindo com o crescimento. Mas, independente disso, eu acho que nós, como associação, cooperativas ou não, sociedades ou não, deveríamos lutar por uma isonomia básica, exatamente para que não acontecesse isso, né?
Porque você é tão médico quanto anestesista. Eu sou tão médica, sou médica de diagnóstico, quanto pediatra, né? Quanto clínico. Então, assim, eu acho que as nossas associações têm que ver isso aí. E claro que as peculiaridades têm que ser tratadas como peculiaridades. Esse desafio ele está muito atrelado ao que o desafio que o Pedro falou dos modelos de remuneração. Os modelos de remuneração eles precisam olhar para as especialidades e enxergar que, ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas precisam ser remuneradas de forma equitativa. Né? Mas isso é muito difícil de fazer. Agora, se a gente consegue reunir um grupo bom e discute sobre isso daí, a gente vai começar engatinhando e daqui a pouco a gente está correndo nesses modelos de remuneração. Sim. Mas eu queria levar esse questionamento antes da gente ir para as nossas considerações finais, porque esse tema aqui a gente trataria por horas, mas falar mais, eu queria só, Isabela, te questionar exatamente sobre essa segunda camada do associativismo. Então a gente falou de pessoas, de médicos que se juntam em sociedades de especialidade, em cooperativas, enfim, mas como é que você enxerga o papel das uniões dessas sociedades? Então, não é a anestesia trabalhando isolada, não é a ortopedia trabalhando isolada, não é a radiologia trabalhando isolada, nem a cirurgia, nem a pediatria. Como é que a gente consegue, se já é tão difícil se reunir dentro desses pequenos grupos, como é que a gente pode ter sucesso numa reunião nessa segunda camada de associativismo, na associação das associações? Mas exatamente como até anteriormente nós já havíamos falado sobre isso, tá? Cada sociedade ela tem esse papel, não pode, porque também vamos fazer aqui um contraponto. Muitas vezes, algumas sociedades meio que se isolam. Isso não pode, isso é um fato. Isso não pode acontecer. Então, começa o trabalho nas próprias sociedades, os dirigentes têm que ter essa consciência que não estão isolados, que não estão sozinhos. Exatamente a instituição maior, ela que é, vamos dizer, o guarda-chuva disso daí, ela tem que ser vista em todo o tempo, não só em algum momento de dificuldade, porque às vezes também pode acontecer isso. Então, é um trabalho realmente demorado, isso é médio e longo prazo, mas qual é a minha impressão, a minha avaliação? Que nós estamos buscando isso. Tá? Já foi muito mais, talvez, nós tivemos no começo aquela época áurea, foi quando começou realmente que todas as sociedades elas estavam nesse vínculo maior. Depois, cada uma foi, talvez, pegando o seu caminho e desconectando um pouco, recordando apenas em alguns momentos pontuais. Mas eu acho que agora já começa o movimento contrário, exatamente dessa aproximação com a consciência de que esse é o caminho. Sozinho nós não vamos chegar a canto nenhum. E esse é o nosso papel. Enquanto dirigentes, tivemos oportunidades de estar em alguma instituição como essa, é exatamente fazer isso. E eu acho que é isso que nós, ao longo da nossa história, da nossa jornada, nós procuramos fazer. Eu não tenho a menor dúvida. E você disse que não desiste. Eu sou uma mulher de fé e incansável na esperança. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, sim. Com certeza. E vamos colher esses frutos. Agora, não podemos esquecer fatos importantes. Aí não. Verdade. Perfeito. Então, sim, eu queria pedir a participação de vocês mais uma vez, falando um pouco das considerações finais, quais são as mensagens que vocês querem dar para a nossa audiência, para quem está assistindo a gente até agora, sobre esse tema que é tão fundamental, né? E diante de todo esse embasamento que a gente colocou aqui. Tá? Pedro. Eu queria agradecer, mas ao mesmo tempo eu queria destacar o que eu venho observando. Um movimento novo. As associações, as nossas sociedades, estão começando a se relacionar mais com a sociedade. Sim. Com as pessoas, com os políticos, com os deputados. Essas pessoas que fazem as leis ou que dão uma canetada num processo, será que elas entendem o que estão fazendo? A gente tem que levar a nossa mensagem. Então, esse trabalho de contato, de sensibilização a políticos, a juízes, a gente
hoje, devido a esse caos que nós vivemos, a gente está fazendo essa mensagem chegar melhor. A gente tendia, até um tempo atrás, ficar só nós, nossos associados, ortopedistas, anestesistas, pediatras, mas eu acho que hoje a gente está conseguindo levar a mensagem do médico para a sociedade. A mensagem não única e exclusivamente assistencial, mas da nossa missão e de ajudar a sensibilizar aquelas pessoas que têm algum poder de decisão na vida do nosso país como um todo, a entenderem as nossas dificuldades. A gente tem que se aproximar. Verdade. Luciana. Gostaria de agradecer mais uma vez. Queria dizer que foi um momento de muito aprendizado, está sendo, né? E eu penso o seguinte, que principalmente para quem está pensando em, de repente, investir nessa carreira do associativismo, é uma carreira de muita abnegação, isso nós sabemos. Algumas atividades, principalmente das sociedades médicas, elas não são remuneradas. Então, nós fazemos disso realmente como uma missão, né? E com um propósito mesmo de fortalecer a especialidade. Mas eu queria dizer que, assim, eu acho que o segredo está na base. Então, nós precisamos nos aproximar dos mais jovens, entrar mais nas universidades, divulgar e fazer atividades que tenham afinidade. Então, por exemplo, nós damos treinamentos de veia aérea, damos treinamentos de suporte básico de vida. Obviamente, não é um programa para anestesista, mas nós, de alguma forma, tentamos estar presentes nessa parte da educação da universidade, por exemplo, das universidades. Eu, particularmente, sou preceptora de universidade, então, assim, isso aquece meu coração, realmente, porque eu acho que é um grande legado que a gente deixa, o ensino, e estar mais próximo dos nossos residentes, porque esses meninos vão compor, sim, um mercado de trabalho, e muito em breve. Então, eles têm que ter essa filosofia de vida, porque o associativismo é uma filosofia de trabalho. Então, acho que é o grande lance também não ser tão reativo a essas gerações. É tentar entender o marco de cada um, respeitar as diferenças e investir no que cada geração tem de melhor. Isso. Porque entender que os interesses não são conflitantes, eles são só diferentes. E muitas vezes se complementam. Então, posso dizer que hoje eu lanço mão de muitas habilidades dos meus residentes. Então, inclusive com a tecnologia. No próprio iPhone, pequenos comandos que a gente nem sabe que existiam. Por exemplo, esses meninos têm uma facilidade com tudo isso. Então, acho que nós temos que ser menos reativos, ouvir mais, porque para tentar manter a unidade, nós precisamos respeitar as diferenças, sim, que existem dos nossos sócios, por exemplo. Tá? Acho que é as grandes mensagens, né? Perfeito. Norma? Eu vou ser bem breve, porque eu vou passar essa mensagem de tudo que eu falei, resumo de tudo que eu falei aqui. Né? A minha mensagem para quem está nos ouvindo agora não vamos desistir. A situação, usando a palavra que o Pedro acabou de usar, o caos, né? Não vamos desistir, vamos lutar juntos pela sobrevivência antes de tudo, mas principalmente pela valorização do médico como ser humano e a valorização do trabalho médico. O trabalho do médico é fundamental. Então, eu acho que só tem um jeito, é não desistir de lutar. Lutar sempre. E a gente, em conjunto, a gente pode fazer força, sim, né, a inimigos, vamos chamar assim, ou adversários que, porventura, estejam nesse movimento que acabou gerando esse nosso caos médico, em todas as áreas, do ensino, do trabalho, da carga horária, do honorário, né? Então, que a gente tem que estar junto para que a gente possa continuar lutando, né? Perfeito. Isabela? Bom, eu primeiro agradecer a oportunidade ímpar de estarmos aqui reunidos discutindo um tema tão relevante. E eu fico muito feliz de podermos, depois de uma discussão tão rica como essa,
Você falou, Pedro, uma coisa super importante, a questão da influenciar políticos, tá? E eu vejo isso que já vem acontecendo, porque quando nós dizemos que o associativismo ele pode transformar realidades, é exatamente nesse aspecto, de nós interferirmos no bom sentido, contribuirmos para as políticas que são muitas vezes definidas, estabelecidas, e nós não temos essa participação. Então, o associativismo, ele também nos capacita e nos facilita essa oportunidade dessa contribuição, que quem ganha com tudo isso, todo mundo ganha. Ganha o médico, por ser valorizado, a associação, as sociedades e principalmente os nossos pacientes, que é a nossa grande razão de ser médicos, paciente, a nossa assistência. Perfeito. Verdade. Eu queria agradecer a presença de vocês. Realmente foi um debate extremamente enriquecedor, de muito aprendizado, como a Luciana falou. E nós falamos de diversos aspectos aqui, né, da força dos objetivos do associativismo, como o poderio científico, o poder econômico de negociação, o poder político, mas nós também nos reunimos com o poder de agregar, de estarmos juntos, porque isso é melhor do que estarmos sozinhos. E também para oxigenar, é o que a gente está fazendo agora. Tá? Nós precisamos inovar, nós precisamos renovar, nós precisamos oxigenar, e as associações elas precisam fazer isso sob pena de perderem aquele olhar, né, que eu falei um pouquinho antes, aquele olhar para o que realmente importa. Muito obrigado. E eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, que assistiram parcialmente ou totalmente aqui a nossa discussão, o nosso Sinapses, e dizer que em breve traremos mais temas e mais novidades para essa discussão extremamente rica. E esperamos que isso daí seja de grande utilidade para a vida de todos que estão nos assistindo. Muito obrigado.